Existem prisões no mundo que não precisam mais de grades para manter os presos, porque às vezes é a própria localização delas que serve como verdadeiro guardião. A prisão de que estou falando são ilhas no meio do mar, lugares cheios de gelo e florestas. Há outras ainda cercadas por águas geladas e calor intenso. E mesmo que você consiga sair da cela, isso não significa que você já está livre, porque nesses lugares a própria natureza é seu maior inimigo. Mas a pergunta é: onde ficam esses lugares e como eles são? Quem são as pessoas presas aqui e por que estão nesses lugares? É isso que vamos descobrir. Mas antes de começarmos a discussão, gostaria de pedir que você deixe um like e se inscreva no nosso canal. Isso já é uma grande ajuda para nós, criadores de conteúdo, então vamos começar. Número 10 é o Château d'If, na França. À primeira vista, parece apenas uma antiga fortaleza comum no meio do mar, perto de Marsella. Mas, de acordo com os registros históricos da França, ele foi construído no século XVI como uma fortaleza militar para proteger a cidade contra ataques vindos do mar. Mas com o passar do tempo, o governo percebeu uma coisa: era muito difícil escapar ou sair daqui. Isso porque é cercado pelo mar e por ondas fortes. Mesmo que você possa ver a cidade da ilha, isso não significa que você conseguirá chegar lá com vida. Por causa disso, a fortaleza foi usada como prisão por muitos anos. Aqui foram presos antigamente os prisioneiros políticos, prisioneiros religiosos e pessoas que o governo queria silenciar. E dizem que o tratamento das pessoas aqui era diferente dependendo da sua posição social. Se você fosse rico, poderia ficar em um quarto melhor no andar de cima da fortaleza. Tinha um pouco de ar e luz. Mas se você fosse apenas um preso comum, geralmente era colocado na parte mais baixa. E é aí que começava o verdadeiro sofrimento. A cela era escura, apertada e as paredes estavam sempre úmidas porque ficavam perto do mar. E às vezes, o buraco por onde entrava o ar era bem pequeno. Antigamente, presos sofriam para sobreviver aqui. Hoje, a fortaleza é atração turística. Mas quando você vê a imensidão do mar ao redor, logo entende por que era quase impossível escapar naquela época. Porque, mesmo que você saiba nadar, não significa que vai conseguir chegar vivo ao continente. O número 9 da nossa lista é a ilha Goli Otok, na Croácia. Se a primeira prisão ficava em uma pequena ilha com uma fortaleza, esta próxima é basicamente uma grande rocha no meio do mar. Quase não há árvores aqui, não tem sombra e faz muito calor durante o verão. De acordo com registros históricos da antiga Iugoslávia, Goli Otok foi usada como prisão política durante a Guerra Fria, depois que houve um conflito entre o líder iugoslavo Josip Broz Tito e o líder soviético Joseph Stalin. Muitas pessoas suspeitas de apoiar a União Soviética foram enviadas para lá. E de acordo com os testemunhos dos ex-prisioneiros, não era só o sofrimento físico que era um problema na ilha. Até a mente dos prisioneiros também era destruída. Quando chegava um novo preso, ele era obrigado a passar por uma fileira de outros detentos, enquanto era xingado, empurrado ou às vezes até espancado. Se você reagisse, também seria punido. Dizem que isso fazia os presos perderem a confiança entre si. Para que não houvesse amizades verdadeiras, aliados nem ninguém com quem desabafar. Além disso, eram obrigados a trabalhar sob o sol escaldante. Como quase não havia árvores na ilha, o sol batia direto no corpo o dia todo. O clima já era quente e ainda por cima a água potável era limitada. Por isso, para muitos ex-presidiários, não era só o corpo que ficava cansado lá, a mente também, e isso é ainda mais perigoso. Por muito tempo, poucas pessoas também sabiam o que realmente acontecia na ilha. Havia famílias naquela época que nem sabiam onde seus parentes realmente estavam. Depois que a prisão fechou em 1989, só restaram lá os prédios destruídos e as estruturas abandonadas. Até hoje ainda é possível ver na ilha as antigas paredes, o ferro enferrujado e os prédios que estão sendo destruídos pelo tempo. E quando você olha para isso agora, é difícil imaginar que houve pessoas que viveram lá por anos, cercadas apenas por pedras, calor e mar. Por isso, na história das prisões, há lugares que não se tornaram assustadores pelo número de guardas ou pela espessura das paredes. Eles se tornaram assustadores por causa da própria localização, porque às vezes o mais difícil não é escapar da cela, mas do lugar onde você está. Número 8, prisão de Bastoy na Noruega. Quando você ouve a palavra prisão, provavelmente a primeira coisa que vem à sua mente são muros altos, arame farpado, guardas armados e celas com portas de ferro. Mas na Noruega,
Existe uma prisão que é praticamente o oposto de tudo isso, e essa é a prisão de Bastoy. Ela fica em uma pequena ilha no fiord de Oslo, a algumas horas da capital da Noruega. Mas quando você vê o lugar, ele parece mais uma tranquila cidade do interior do que uma prisão. Tem árvores, fazendas, praia e casas de madeira. E de acordo com o sistema correcional norueguês, mais de 100 detentos vivem aqui, incluindo alguns que cometeram crimes graves. Mas o mais surpreendente é que quase não há muros altos ao redor. Não há arame farpado, não há soldados armados vigiando cada canto, e muitos dos detentos aqui vivem em chalés simples, em vez de celas tradicionais. Eles mesmos cozinham sua comida, cuidam dos animais, plantam e trabalham em várias tarefas dentro da ilha. Também há uma biblioteca, uma igreja e uma sauna. E durante o verão, eles ainda são autorizados a nadar nas águas frias do fiord. À primeira vista, isso parece impossível de acreditar, porque, para muitas pessoas, a prisão deve ser um lugar de punição. A Noruega tem uma visão diferente sobre seu sistema. De acordo com o sistema de justiça norueguês, o objetivo da prisão não é apenas punir a pessoa, mas também ajudá-la a mudar antes de voltar para a sociedade. Isso é chamado de justiça restaurativa. A ideia é que, se os detentos forem tratados melhor e ensinados a viver normalmente de novo, é menor a possibilidade de voltarem ao crime depois de serem libertados. Segundo o relatório sobre a prisão de Bastoy, a taxa de reincidência, isto é, de ex-presidiários que voltam a cometer crimes após a liberdade, é bem menor que em muitos outros países. Mas isso não significa que seja fácil fugir de lá, porque mesmo sem muros altos, ainda é uma ilha cercada por águas frias longe do continente. E de acordo com alguns relatos, já houve quem tentasse fugir usando barcos ou nadando. Mas a maioria nem tenta, porque para muitos detentos, dizem que a vida deles lá dentro é melhor do que a vida que tinham lá fora. E é isso que torna Bastoy diferente. Enquanto outras prisões do mundo usam o medo e segurança extrema para controlar os detentos, esta prisão usa confiança, responsabilidade e uma vida normal. E por mais surpreendente que pareça, dizem que isso funciona melhor do que algumas prisões de segurança máxima em outros países. Número 7. Prisão de Ushuaia, na Argentina. Se a prisão de Bastoy parece uma ilha tranquila, a próxima prisão parece estar no fim do mundo, na parte mais ao sul da América do Sul, perto do Mar Gelado e das montanhas de Tierra del Fuego. A Argentina construiu uma das prisões mais remotas do hemisfério ocidental. Esta é a prisão de Ushuaia. De acordo com os registros históricos da Argentina, a construção da prisão começou no início dos anos 1900, como parte do plano do governo de afastar os criminosos perigosos das grandes cidades. E realmente fica muito longe. Fica a milhares de quilômetros de Buenos Aires. Naquela época, as viagens eram lentas e a comunicação era limitada. Por isso, ao ser enviado para cá como prisioneiro, era como se ficasse separado do mundo normal para sempre. Ao redor da prisão havia apenas montanhas frias, florestas, gelo e ventos fortes vindos do canal de Beagle. Durante o inverno, a temperatura caía bastante e frequentemente havia tempestades de neve. Então, mesmo que você conseguisse escapar da própria prisão, a natureza ainda seria um grande problema. Onde quer que você vá, a civilização está distante e o ambiente é extremamente frio. A Argentina também utilizou prisioneiros como mão de obra na época. Eles ajudaram a construir estradas, cortar madeira e construir algumas partes da cidade de Ushuaia. Em outras palavras, a própria prisão foi um dos motivos pelos quais a cidade se formou naquele local. À medida que a prisão crescia, também aumentava o número de guardas, trabalhadores e famílias que se mudavam para os arredores dela. Com o tempo, Ushuaia tornou-se uma cidade importante no sul da Argentina. Mas para os presos daquela época, a vida lá era muito difícil, o trabalho era pesado, o clima era extremamente frio e eles estavam muito longe de suas famílias. Naquela época, às vezes levava semanas para uma carta ou notícia chegar de outro lugar. E como a viagem era cara e difícil, poucas pessoas conseguiam visitar. Em 1947, a prisão também foi fechada devido às mudanças nas políticas penais da Argentina e às condições da instalação. Depois disso, o local foi usado como instalação naval, antes de finalmente se tornar um museu. Até hoje, ainda é possível ver lá as antigas celas, camas de ferro,
corredores estreitos e paredes grossas que um dia serviram para prender os detentos na parte mais ao sul da América do Sul. E até hoje, muitos ainda chamam Ushuaia de o fim do mundo, porque quando você chega nesse lugar, realmente sente que não há mais nada depois dali. Número 6. Port Arthur, na Tasmânia. Houve uma prisão lá que quase não precisava de muitos muros para impedir os presos, porque a própria localização era o verdadeiro sistema de segurança. Port Arthur fica na Tasmânia, Austrália. Não fica em uma ilha separada, mas a situação é quase a mesma porque está ligada ao continente apenas por uma faixa de terra muito estreita chamada Eagle Hawk Neck. E de acordo com os registros históricos da Austrália, na parte mais estreita, tem apenas cerca de 30 metros de largura. Isso significa que esse era o único caminho de saída. Por isso, no século XIX, as autoridades coloniais britânicas viram esse lugar como perfeito para um assentamento penal de alta segurança. Porque se eles controlassem aquela pequena passagem, seria quase impossível para os prisioneiros escaparem. E foi exatamente isso que eles fizeram. De acordo com relatos históricos, eles colocaram uma fileira de cães de guarda em Eagle Hawk Neck. Eles estavam amarrados em posições lado a lado, para vigiar toda a largura da passagem, especialmente à noite. Então, se algum condenado tentasse escapar por terra, ele teria que passar primeiro pela linha de cães ferozes. E se ele tentasse passar pela água, isso seria outro problema. O mar ao redor era extremamente frio. Segundo relatos da época, muitos também achavam que havia tubarões no oceano perto da península. Mesmo sem evidências claras de que as autoridades realmente colocaram tubarões lá, o medo e o frio da água já eram suficientes para impedir a maioria das pessoas. Por causa disso, Port Arthur se tornou um dos assentamentos prisionais mais rigorosos do Império Britânico. Desde 1833, quando ainda funcionava, condenados que cometiam outro crime após serem enviados da Grã-Bretanha para a Austrália eram mandados para cá. Em outras palavras, mesmo já sendo criminosos antes, eles cometeram novos delitos e por isso foram ainda mais punidos. E este lugar não era pequeno naquela época. Tinha igreja, hospital, estaleiro e oficinas. E no auge, mais de 1.000 condenados estavam no assentamento. Mas o aspecto mais severo da prisão não era apenas a segurança, mas sim a forma como eles controlavam a mente dos detentos. De acordo com relatos históricos, a prisão usava na época o chamado sistema separado. Isso significa que o detento geralmente ficava sozinho na cela e era proibido conversar com os outros. Quando eles eram tirados da cela, havia ocasiões em que eram obrigados a usar um capuz para não verem os outros prisioneiros. E para que eles também não fossem vistos, isso era feito para destruir a comunicação e evitar a união entre os detentos. Eles não queriam controlar só o corpo, mas também a mente. E mesmo depois de muitos anos, ainda há uma história que é frequentemente contada sobre Port Arthur. De acordo com antigos relatos, havia um prisioneiro que supostamente fez uma fantasia de canguru usando peles de animais. O plano dele era fingir ser um canguru de verdade para passar pelo cão de guarda em Eagle Hawk Neck. Mas dizem que os cachorros não foram enganados. Por isso a fuga falhou rapidamente. Hoje, Port Arthur é um patrimônio mundial da Unesco. Não há mais cachorros. O lugar está silencioso agora. Mas ainda estão lá os antigos prédios da prisão, as celas estreitas e a faixa estreita de Eagle Hawk Neck, que já foi um dos lugares mais difíceis de escapar na Austrália. Número 5. Prisão Cisne Branco na Rússia. Se Port Arthur é cercada pelo mar e por passagens estreitas, a próxima prisão é cercada por gelo, lagos gelados e uma floresta imensa. Na parte norte da Rússia existe uma instalação prisional conhecida como Cisne Branco. De acordo com relatórios sobre o sistema penal russo, é aqui que são colocados alguns dos presos mais perigosos do país. Ela está localizada em uma pequena ilha no meio de um lago, a centenas de quilômetros de Moscou. E dependendo da estação, só é possível chegar lá de barco ou por uma estrada congelada. No inverno, a temperatura no local fica extremamente baixa. Dizem que chega a atingir menos 30 graus Celsius. O lago congela e ao redor há apenas uma floresta densa, quase sem pessoas. Por isso, mesmo que você consiga escapar da própria prisão, não significa que já está seguro, porque o que você vai enfrentar em seguida é um frio intenso, a floresta e uma distância enorme da civilização. De acordo com os relatos sobre a prisão, o sistema lá dentro também é rigoroso. Os detentos passam longas horas em suas celas durante o dia.
Os movimentos são rigidamente controlados e as visitas da família também são limitadas. Também há relatos de que, quando os detentos são transferidos dentro da instalação, eles são obrigados a se curvar com as mãos para trás para evitar contato direto com outros prisioneiros. E, de acordo com algumas explicações, foi daí que veio o nome cisne branco, porque a postura deles curvados enquanto caminham se assemelha ao pescoço de um cisne. Também não é como outras prisões famosas em filmes ou documentários. Ela permanece silenciosa no meio do frio intenso na Rússia, não é uma atração turística, não tem um design dramático, mas é exatamente isso que torna o lugar assustador. Porque ela não precisa parecer assustadora. Sua localização já é suficiente. O lago é a primeira barreira, a floresta é a segunda. E o frio intenso da Rússia é mais um motivo pelo qual é tão difícil escapar daqui. Número 4. Presídio modelo, em Cuba. Existem prisões que usam muros altos para vigiar os detentos. Mas houve uma prisão em Cuba que usou um método diferente. Ela não queria controlar apenas o corpo dos presos, mas também a mente. O presídio modelo fica na Ilha da Juventude, uma ilha ao sul de Cuba. De acordo com registros históricos, ela foi construída em 1920 durante o governo de Gerardo Machado, e seu design já era diferente desde o início. Em vez de um prédio prisional retangular comum, ela foi construída como grandes edifícios circulares. No centro de cada edifício há uma torre de observação e ao redor dela ficam distribuídas as celas. Isso significa que, a partir da torre central, o guarda pode ver quase todos os detentos. Mas o problema para os presos é que eles não sabem se realmente tem alguém olhando para eles ou não. Eles não enxergam claramente quem está na torre, e esse é justamente o objetivo do design. Isso é chamado de panóptico, um conceito que foi explicado pela primeira vez pelo filósofo inglês Jeremy Bentham. Nos anos 1700, a ideia era bem simples. Quando uma pessoa não sabe se está sendo observada, ela acaba sendo forçada a agir como se sempre tivesse alguém vigiando. Por isso, mesmo que não haja um guarda bem na sua frente, você ainda sente que está sendo vigiado. E de acordo com muitos historiadores, isso causa uma grande pressão psicológica nos detentos. Porque não é só a cela que eles enfrentam, mas também a própria mente. No auge dessa prisão, milhares e milhares de detentos estavam presos dentro dos prédios circulares. E como fica numa ilha, também é difícil escapar. O local é cercado pelo mar, servindo como barreira extra para os prisioneiros. Um dos presos mais conhecidos aqui, antigamente, foi Fidel Castro. Ele foi preso aqui depois do fracassado ataque ao quartel Moncada em 1953. E de acordo com alguns relatos históricos, enquanto estava preso no presídio modelo, ele continuou a desenvolver seu movimento político que mais tarde se tornou parte da Revolução Cubana. E essa é uma das partes mais irônicas da história desta prisão, porque a prisão que foi feita para controlar os inimigos do governo também se tornou um dos lugares onde uma revolução foi ainda mais fortalecida e que mais tarde derrubou o antigo governo. Quando chegou 1967, o presídio modelo também foi fechado. Até hoje, alguns dos antigos edifícios ainda estão de pé como locais históricos em Cuba. E quando você vê o design dela de cima, é fácil entender por que essa prisão é diferente. Ela não foi feita apenas para prender pessoas. Ela foi feita para fazer os detentos sentirem que sempre há olhos vigiando-os, mesmo que eles não vejam nenhum guarda. Número 3. Ilha Robben, na África do Sul. Se o presídio modelo é assustador por causa da vigilância psicológica, a próxima prisão é assustadora por causa do isolamento. No mar, perto da cidade do Cabo, há uma pequena ilha que foi usada como local de prisão por centenas de anos. Esta é a Ilha Robben. Durante as colônias holandesas, domínio britânico e apartheid na África do Sul, muitos foram enviados aqui como prisioneiros ou exilados. Isso incluía prisioneiros políticos, criminosos e até pessoas que tinham doenças como a lepra. Mas o preso mais famoso que ficou aqui foi Nelson Mandela. De acordo com os registros históricos, Mandela chegou à Ilha Robben em 1964, depois de ter sido condenado pelo governo sul-africano por suas atividades contra o regime do apartheid. E lá ele ficou por muitos anos. A cela dele era pequena, tinha apenas uma cama fina no chão, uma janela pequena e um balde simples era usado como banheiro. Durante o dia, ele trabalhava com outros prisioneiros políticos em uma pedreira de calcário. De acordo com os relatos sobre seu encarceramento,
A luz intensa que batia no calcário branco da pedreira afetou seus olhos com o passar do tempo. Mesmo mais velho, ele ainda era sensível à luz forte, como o flash de uma câmera. Além das condições difíceis da prisão, a localização da ilha também era um grande problema. A água entre a ilha Robben e o continente da África do Sul é fria. As correntes também são fortes. Por isso é muito difícil escapar apenas nadando. Segundo relatos históricos, não há registro de fuga bem-sucedida da ilha. Mas para muitos dos presos, o mais difícil não era só a distância, mas a sensação de estarem muito longe da liberdade. Às vezes viam o continente da ilha, mas não conseguiam alcançá-lo. E esse é um dos motivos pelos quais Robben Island se tornou um símbolo de isolamento durante a era do apartheid. Depois de muitos anos, Nelson Mandela foi transferido para outra prisão antes de ser finalmente libertado em 1990. E alguns anos depois, ele se tornou o primeiro presidente democraticamente eleito da África do Sul. Enquanto isso, a prisão da Ilha Robben também foi finalmente fechada e transformada em museu. Até hoje, alguns ex-prisioneiros às vezes trabalham lá como guias turísticos. Eles contam silenciosamente o que aconteceu dentro da ilha enquanto estão de pé nos próprios lugares onde um dia ficaram presos. E na antiga pedreira onde Mandela trabalhava, agora há um memorial feito de pedras. Pedras que também foram colocadas pelos ex-prisioneiros como símbolo do que eles passaram. E até hoje, Robben Island continua sendo um dos locais de prisão mais históricos do mundo. Não porque seja o maior, não porque seja o mais moderno, mas sim porque é um lugar onde tentaram destruir a esperança de muitas pessoas. Mas para alguns, como Nelson Mandela, não foi isso que aconteceu. Número 2. Prisão de San Pedro, na Bolívia. Existem prisões em montanhas, existem prisões em ilhas, mas a prisão de San Pedro, na Bolívia, é diferente. Ela fica bem no centro de La Paz, a capital da Bolívia. Do lado de fora, tudo parece normal. Tem rua, tem loja, tem pessoas, tem trânsito. Mas atrás do portão, há uma prisão que parece uma pequena cidade à parte. Segundo a BBC Mundo e outros relatos, o sistema dentro de San Pedro é diferente. Aqui, os próprios detentos compram ou alugam o lugar onde vão ficar. Se o preso tem dinheiro, o lugar dele é melhor. Ele pode ter seu próprio quarto, cama, cozinha e banheiro, mas se não tiver dinheiro, pode acabar dormindo em um lugar apertado, no corredor ou na escada. Por isso, dentro desta prisão, ainda é muito visível a diferença entre ricos e pobres. Tem detentos que vivem com mais conforto. Tem detentos que sofrem muito. O mais curioso é que não são os guardas que mandam lá. Segundo relatos, a polícia vigia do lado de fora, enquanto dentro os presos controlam seu próprio sistema. Eles têm líderes, regras, taxas e seu modo de resolver problemas. Parece uma comunidade na prisão, mas continua sendo uma prisão. E por causa da falta de apoio, há famílias que também moram lá dentro. De acordo com os relatos, antigamente havia crianças que moravam com seus pais presos em San Pedro. De manhã, algumas dessas crianças iam para a escola. Depois, elas voltavam para a prisão porque era lá que suas famílias moravam. Para outras pessoas, isso é surpreendente. Por que há crianças dentro da prisão? Mas, de acordo com os relatos, a situação é difícil. Se a criança for tirada dos pais, quem vai cuidar dela? A prisão também não é um bom ambiente para a criança, tornando isso um grande problema na Bolívia. Não é apenas uma simples história de prisão. É também uma história de pobreza, família e de um sistema que carece de apoio. Há mais um motivo pelo qual San Pedro é diferente. Fica em um lugar muito alto. La Paz está em uma região elevada da Bolívia, a mais de 3.600 metros acima do nível do mar. Se você não está acostumado com essa altitude, pode ficar sem fôlego rapidamente, pode sentir dor de cabeça, pode se cansar facilmente. Assim, para detentos de regiões mais baixas, até o ar é mais difícil. San Pedro já foi famoso entre turistas. De acordo com o The Guardian e outros relatos, antigamente havia turistas estrangeiros que entravam na prisão para fazer um tour. Eles pagavam alguns detentos para mostrar o interior, mas com o tempo, o governo proibiu isso porque era perigoso e passava uma imagem errada desse tipo de turismo prisional. A prisão de San Pedro não é assustadora porque fica no fim do mundo. Ela é assustadora porque fica bem no meio da cidade, mas lá dentro a vida parece outro mundo. Lá, você precisa comprar um lugar para ficar. Você precisa se adaptar ao próprio sistema dos detentos, e se você for pobre, vai ter ainda mais dificuldades. Número 1. Prisão Black Dolphin na Rússia. Se San Pedro parece uma prisão que virou uma pequena cidade,
A Black Dolphin é o oposto. Aqui, quase todos os movimentos dos detentos são controlados. A prisão Black Dolphin está localizada em Soliletsk, Rússia, perto da fronteira com o Cazaquistão. De acordo com a National Geographic e outros relatos sobre esta prisão, é aqui que são colocados alguns dos detentos mais perigosos da Rússia. Muitos deles cumprem prisão perpétua. Isso significa que é muito provável que eles passem o resto de suas vidas lá. O lugar já é difícil por si só. A prisão fica em uma estepe ampla e quase plana. No verão faz muito calor, no inverno faz muito frio. Por isso, mesmo que alguém consiga escapar do prédio, não significa que já está seguro, porque lá fora ainda há um longo caminho pela frente. O terreno é vasto, o clima é frio ou quente e quase não há para onde correr facilmente. Mas o mais rigoroso na Black Dolphin é o sistema interno. Segundo relatos, os presos são vigiados quase o dia todo. Quando eles são tirados da cela, geralmente são obrigados a se curvar enquanto os guardas seguram suas mãos. Há momentos em que seus olhos também são cobertos, para que não possam memorizar o layout da prisão. E isso é feito para que eles não possam planejar facilmente uma fuga. Dentro da cela, seus movimentos também são controlados. Eles não podem se mover quando quiserem. Há monitoramento, existem regras, e os guardas estão sempre atentos. Por isso, a sensação aqui é que não só o corpo está preso, sua mente também está sempre em alerta. A prisão recebeu o nome de Golfinho Negro por causa de uma estátua de golfinho preto que, dizem, foi feita por um detento. É estranho, pois é um lugar muito rígido e quase sem espaço. Como forma de expressão pessoal, há algo ali que não foi feito por ordem do sistema, mas porque um detento fez isso. Mas mesmo que haja uma estátua de golfinho lá dentro, isso não muda a verdadeira aparência da vida ali. A prisão Black Dolphin é para pessoas que quase não têm esperança de sair. Não é um ponto turístico. Não é um lugar de segunda chance como outros sistemas prisionais. É um lugar feito para restringir os detentos em cada movimento. Em São Pedro, a prisão parece uma cidade caótica dentro da cidade. Na Black Dolphin, a prisão é como uma máquina de controle no meio de um lugar vasto e frio. Elas têm aparências diferentes, mas ambas mostram uma coisa. Existem prisões que não são apenas sobre paredes. Às vezes, a verdadeira prisão é o sistema por dentro.